Bom dia, meus irmãos. Bom dia, paz. Vamos à mensagem de hoje? Vamos lá. Leio hoje a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 19. Ouçam só com atenção. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Amém. Que palavra, hein, irmãos? Que trio, hein? Que trio de homens de Deus, hein? Paulo, Timóteo e Epafrodito. Que companhia, né? Que amigos nós deveríamos procurar ter também, né? Desse quilate, desse nível, né? Homens apaixonados por Jesus e pela sua obra, pela sua palavra, apaixonados por outras pessoas. Mas o que eu quero falar hoje com vocês é sobre encorajamento. Por que digo isso? Que nós vivemos em um mundo cruel. É um tempo difícil, onde muitas pessoas se encarregam de enfraquecer umas às outras, em fazer críticas desnecessárias, críticas que nada acontecem, em dizer às pessoas que as coisas não são possíveis, que não são bem assim, que não são fáceis, que é melhor não fazer, ou então deixa do jeito que está, porque aqui a gente sempre fez assim. Pessoas que se especializam em desanimar as outras, né? Em fazer com que as outras abandonem as coisas. Pessoas que nos desencorajam. Mas nós precisamos não só procurar e estar acompanhado de pessoas encorajadoras, mas também nos encarregarmos de ser pessoas que encorajam umas às outras. Porque encorajar as pessoas, meus irmãos, encorajar os nossos irmãos, é um ministério vital. Nessa carta de Paulo aos Filipenses, ele mostra que encorajar a outros é importante, mas que tem um custo também, né? Pode ser custoso. Paulo estava na prisão, desfrutando da companhia de Timóteo, mas ele planejava enviar Timóteo para ministrar aos filipenses e também para saber como esse povo estava. Ele estava na prisão junto de Timóteo, preocupado com o pessoal de Filipenses. Ele escolheu Timóteo por uma razão, é claro, por um motivo, é claro, porque todos os outros estavam mais preocupados consigo mesmo, com as suas coisas, com a sua vida, do que com Cristo. Um bom relatório de Timóteo, assim que ele for enviado e chegar a Filipos, iria encorajar Paulo, iria alegrar o coração de Paulo, que enfrentava muitas tristezas, né? Ele fala aqui de tristeza sobre tristeza, se Epafrodito viesse a morrer. Epafrodito também era um homem que praticava o encorajamento de forma abnegada. Era um representante da igreja de Filipos. Ele foi até lá onde Paulo estava, visitar e ajudar a Paulo, que ficou, e nesse período, né, nessa fase em que ele esteve lá, ele ficou doente e quase morreu. Mas a preocupação de Epafrodito não era tanto com a sua própria vida, com o seu bem-estar, com a sua doença, mas com a sua igreja. Ele tinha medo que a igreja soubesse do seu estado e ficasse desanimada, desencorajada. Ouçam só, ele não queria que o pessoal ficasse angustiado. Epafrodito estava mais preocupado com o povo da sua igreja em Filipos do que com a própria saúde, do que com a própria vida. Paulo, Timóteo e Epafrodito. Volto a dizer, que trio, que exemplo. O segredo
do verdadeiro encorajamento, dedicação, sem autocomiseração, sem ficar olhando para o próprio umbigo. É uma atitude altruísta, importar-se mais com os outros do que com si próprio. Agora, se você quer ser, tal como eles, um cristão encorajador, um cristão que coloca as outras pessoas para frente, para cima, que encoraja as pessoas, lembre-se que a nossa fonte de coragem, a nossa fonte definitiva de coragem, de encorajamento, não são as pessoas, é Deus. Deus é a nossa fonte, fonte da nossa esperança, fonte da nossa alegria, fonte do nosso fortalecimento em meio às lutas, fonte do nosso encorajamento para que possamos encorajar outras pessoas também. E sendo encorajado por Cristo, encoraje os outros. Ainda que você não tenha mais nada a oferecer nesse momento, nessa fase da sua vida, esteja certo de que você pode ainda dar uma palavra de encorajamento para alguém. Isso é possível para todos nós. Encorajar a outras pessoas, ajudar outras pessoas a se levantarem depois de uma queda terrível. Seja um encorajador e não a pessoa que vai lançar a última pá de cal para enterrar de vez projetos, sonhos, vidas, ministérios. Não. Ajude a pessoa a se levantar. Tenha na ponta de sua língua palavras de vida, de encorajamento, porque Cristo nos encoraja para sermos encorajadores. Amém? Para replicar o que Ele fez em nós e para que Ele possa continuar fazendo através de nós a mesma coisa. Não enterre os sonhos de ninguém. Não enterre os projetos de ninguém. Não enterre o ministério de ninguém. Seja encorajador. Quando todo mundo estiver pronto para lançar uma pedra, é você quem vai lançar uma flor. Amém? Vai ser o primeiro. Vai ser o corajoso que encoraja outras pessoas. Pense nisso, em nome de Jesus. Podem nos arrancar tudo, nos prejudicarem de todas as formas, mas não vão nos tirar a possibilidade de ter uma palavra de encorajamento para quem precisa. Amém? Quer ser instrumento? Quer ser encorajador? Fortaleça-se no Senhor e encoraje a outras pessoas. Amém? Quem sabe você não encontra aí uma dupla para se juntar a você e causar um grande impacto aí na sua igreja, na sua região, no seu trabalho, hein? Um trio de encorajadores, um trio de pessoas que se preocupam mais com a obra de Cristo do que com a própria vida. Porque é assim que nós deveríamos viver. Essa deveria ser a nossa maior ocupação, preocupação e satisfação também. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra de encorajamento. Nós te agradecemos, Pai, pelos exemplos que aqui foram citados. E nós clamamos ao Senhor. Permita-nos sermos parecidos com estes homens que se preocupavam mais com o outro, o próximo, com o Senhor, com a sua palavra, com o seu evangelho. Ajude-nos a permanecermos firmes, Pai, diante das lutas e diante das mensagens desanimadoras, mensagens terríveis que o mundo tenta nos fazer encucar. Permita-nos, Pai, saber filtrar para poder, Pai, nos fortalecer e fazer com que outros se fortaleçam, tenham alegria, coragem, esperança e fé para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.